Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Renata, vou trabalhar com a disciplina de gramática e vamos continuar aquilo que a gente viu na aula passada. Nós estamos falando, desde então, sobre estrutura de palavras. Quais são as partes que compõem as palavras? Quais são os morfemas que compõem as palavras? Nós vimos até então a estrutura dos nomes, a estrutura dos substantivos, adjetivos e advérbios. E hoje nós falaremos sobre a estrutura dos verbos, ok? Então, bora lá. Pensando nessa estrutura de verbos, nós estávamos falando sobre os morfemas, essas pequenas partezinhas que juntas vão formar uma palavra. E agora vamos falar de verbos especificamente. Da mesma forma que nós temos ali na estrutura dos nomes o chamado radical, também encontramos o radical nos verbos. Nós podemos chamar esse radical também de semantema. E esse radical, só para a gente lembrar, é aquela partezinha que vai compor a significação básica da palavra, a significação básica do verbo especificamente agora, ok? E como que eu encontro esse radical do verbo? Vamos supor que eu pegue o verbo amáximos. Eu vou jogar esse verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É aquele verbo sem conjugação nenhuma. É aquele verbo que vai terminar em ar, er ou ir. Eu tiro eu pego esse verbo que está conjugado a máximos, coloco no infinitivo, amar. Eu tiro o R e eu tiro o que a gente vai chamar já de vogal temática. Tirei o R, tirei a vogal temática, pá, aquilo que sobra é o chamado radical do verbo, ok? E aí, nós temos um exemplo no slide, o verbo estudar. O estudar, vamos supor que a gente pegue lá, estudaríamos. Eu jogo esse verbo no infinitivo, estudar, tiro esse R, que indica esse infinitivo, e eu tiro esse A, que a gente vai chamar já de vogal temática. E aí, o que sobra é o radical. Mas, Renato, o que é a vogal temática do verbo? Da mesma forma que nos nomes nós encontramos 3 vogais temáticas, aqui no verbo também nós vamos encontrar 3 vogais temáticas. E essas vogais temáticas vão aparecer de acordo com a conjugação do verbo. Os verbos no infinitivo são divididos em 3 conjugações. Os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda, er. Terceira, ir. A vogal temática do verbo é justamente esse A do ar, esse E do er e esse I do ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Então vamos voltar rapidinho? Nós tiramos, para encontrar o radical do verbo, nós tiramos o R, que indica o infinitivo, e nós tiramos esse A, que representa aqui para nós a vogal temática. Beleza? Continuando, quais são as outras partes, que vão compor então o verbo? Nós temos o tema, da mesma forma que nós vimos na aula passada, da mesma maneira que nós encontramos o tema lá na estrutura dos nomes. Encontramos o tema também aqui na estrutura dos verbos. O que é o tema? É a junção de radical mais vogal temática. Eu tenho ali correrei, eu tenho ali competia. Eu tenho radical, em correrei, eu tenho radical corre, os 2 R's ali. E eu tenho a vogal temática E. E aí, em competia, eu tenho o radical compete e eu tenho a vogal temática I. E aí, em correrei, corre é o tema, em competia, competir é o nosso tema. Beleza? Por fim, nós temos a chamada desinência dos verbos. As desinências representam o modo, o tempo, o número e a pessoa. Renata do céu, o que isso quer dizer? A desinência é aquela partezinha final que vai aparecer nos verbos, indicando se está no modo indicativo, no imperativo, no subjuntivo. Lembrando que modo indicativo traz para nós a ideia de certeza. O subjuntivo traz para nós a ideia de incerteza. E o imperativo indica uma ordem. Indica também, essa desinência vai indicar também para nós, esse finalzinho do verbo vai indicar para nós se o verbo está no presente, se está no pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito, ou se está no futuro do presente ou futuro do pretérito. Renata, eu ainda não sei isso, meu Deus do céu. Calma que lá pra frente, quando a gente for falar de verbo, a gente vai ver partezinha por partezinha, beleza? E aí, essa desinência pode indicar também o número e a pessoa. Número, se o verbo está no singular ou está no plural, e pessoa, se está na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Do que é isso mesmo, Renata?
Primeira pessoa, segunda e terceira, a gente tá falando do eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ok? Bom, e aí nós vamos dividir essa desinência verbal em duas partes. Eu tenho a chamada desinência modo temporal, que é aquela partezinha que especificamente mostra o modo e o tempo do verbo. E eu tenho a desinência número pessoal, que é aquela partezinha que vai indicar especificamente o número e a pessoa. E aí, antes da gente de eu mostrar uma tabelinha maravilhosa para vocês com todas essas desinências, eu quero deixar algo bem claro. Nem todos os verbos, ou seja, nem todas as formas verbais vão apresentar vogal, temática e desinência. Tudo bem? É importante deixar isso claro, porque às vezes pode aparecer só uma coisa ou só outra. Beleza? E aqui nós temos as chamadas desinências modo-temporais. Eu coloquei para vocês nessa tabelinha quais são as partes que representam o modo e o tempo. Quais são os finais do verbo que representam o modo e tempo. Então, eu tenho ali todos os finaizinhos do modo indicativo, os finaizinhos do modo subjuntivo, os finais, extremamente importante, de quando os verbos estão nas suas formas nominais. O que são suas formas nominais? Eu tenho lá verbo no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. No gerúndio, terminado em NDO, no infinitivo, terminado em R, como a gente falou aqui no comecinho. E no particípio, quando termina em do e quando termina em to. Ok? E aí, nós temos as chamadas desinências número pessoais, que vão indicar número, singular plural, e pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa. Ok? Essas são, senhores, as partes que compõem os chamados verbos. Nem todo verbo vai ter vogal temática, nem todo verbo vai apresentar naquele momento, né, a vogal temática, nem todo verbo vai apresentar naquele momento desinências. A gente sempre tem que ficar atento. Uma coisa que eu deixo muito claro para vocês, desde sempre, é gramática não se decora, gramática se aprende. O Renato, mas é muito importante que eu fique decorando essas duas tabelinhas, desinência modos temporais e desinência número pessoais? Não. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tenham a capacidade de identificar que aquela parte representa uma desinência. É isso que me importa. Beleza? Bom, aqui nós temos um exemplo. O verbo estudavas. Nós temos o radical estude. A vogal temática A, que é aquela que vai indicar justamente para nós que o verbo pertence à primeira conjugação. E nós temos o vá, que é a desinência modo temporal, que indica especificamente o pretérito imperfeito do indicativo. E por fim, esse S, que é a nossa desinência número pessoal, que vai indicar a segunda pessoa do singular. Tudo bem? Se vocês... o que é importante para uma prova, né? Você conseguir minimamente identificar que esse vá e esse S são desinências verbais. Beleza? Por quê, Renata? Porque normalmente nas provas não há essa diferenciação. Dificilmente vocês vão encontrar uma questão que diferencie o vá do S. Tudo bem? Que, não, isso aqui é desinência modo temporal especificamente, ou S é número pessoal especificamente. Normalmente eles consideram tudo como uma desinência verbal. Beleza? Bom, pessoal, e continuando com essa parte de estrutura de palavras, nós falaremos sobre os processos de formação de palavras. Com base nesses morfemas, com base nesses elementos mórficos, nós conseguimos perceber algumas mudanças de umas palavras para as outras, de uns termos para os outros. E essas mudanças serão justificadas a partir desses processos de formação de palavras. De início, nós vemos dois tipos. Nós vemos a chamada derivação e a chamada composição. De início, daqui a pouco eu vou apresentar alguns outros para vocês. Dentro do processo conhecido como derivação, nós temos a seguinte ideia. Eu tenho uma palavra que é primitiva, que é aquela original. Eu tenho uma palavra derivada, que é aquela que vai surgir a partir da palavra primitiva. Dentro desse processo de derivação, dentro das palavras derivadas, nós temos primeiro a derivação, chamada derivação prefixal. Renato, eu posso falar só prefixal? Não, eu preciso que vocês falem sempre, que vocês tenham em mente sempre. Derivação prefixal. A derivação prefixal acontece quando eu tenho uma palavra primitiva que vai se desenvolver e vai formar uma palavra derivada. E nesse processo de derivação aparece um prefixo. Então, eu tenho ali de fazer, eu vou para desfazer. De feliz, eu vou para infeliz. Acrescentou um prefixo. Eu tenho a chamada derivação sufixal, que acontece quando eu tenho um sufixo. Da palavra primitiva para a palavra derivada, houve o acréscimo de um sufixo. De viajar para viajante, feliz, felizmente. Coloquei só o sufixo.
Eu tenho a chamada derivação prefixal e sufixal, que acontece quando aparece um prefixo, depois aparece um sufixo e, extremamente importante, esse prefixo e esse sufixo são independentes. Eu não preciso dos dois elementos ao mesmo tempo. Eu posso colocar um, depois eu posso colocar o outro. Por exemplo, infelizmente ou deslealdade. O in não depende do mente. Eu posso falar infeliz, assim como eu posso falar felizmente. Em deslealdade, mesmo processo. Eu posso falar desleal e eu posso falar em lealdade. Prefixo, na derivação prefixal e sufixal, prefixo e sufixo são independentes. Mas aí eu tenho uma bem parecida com essa, chamada parasintética. E aí, por isso que eu quis deixar bem marcado para vocês que um não dependia do outro. Por quê? Porque agora na derivação parasintética, prefixo e sufixo são dependentes. Um vai precisar aparecer junto do outro. A gente fala que prefixo e sufixo aparecem simultaneamente, aparecem ao mesmo tempo. Em entardecer, o prefixo em não pode aparecer longe do esser, por exemplo, porque não vai existir em tarde. Assim como não vai aparecer tardecer. Não existem essas palavras, não existem esses termos. E aí nós dizemos, então, que prefixos e sufixos são dependentes. Um precisa do outro para poder trazer algum tipo de sentido para a frase, para a palavra, perdão. Tudo bem? Invernizar e amanhecer sofrem esse mesmo processo, chamado derivação parasintética, que pode aparecer também como parassíntese. Renata, muda alguma coisa? Não, mesmíssima coisa. Beleza? Continuando, nós temos a chamada derivação regressiva, que pode aparecer também como derivação deverbal, porque ela vem do verbo. Esse nome, deverbal, já nos ajuda a lembrar como é que funciona esse processo. O que acontece? Nós temos um verbo, tá? Esse verbo vai perder o R do infinitivo e nós vamos acrescentar uma vogal temática. Mas essa vogal temática não será a vogal temática do verbo, mas sim a vogal temática do nome, o A, E ou O, que são as vogais temáticas que nós vimos na aula passada. O que a gente faz, então, na derivação regressiva de verbal? A palavra, vamos ajudar pelo regressiva, a palavra vai ser reduzida, vai ser diminuída, e ela deixa de ser verbo e ela passa a ser um substantivo. E nessa mudança de verbo para um substantivo, é obrigatório que haja a redução, desse termo. A redução do tamanho mesmo, tá? Da maneira como se escreve. Assaltar, assalto. Combater, combate. Beleza? Então, só retomando. Derivação prefixal acontece quando existe a presença de um acréscimo de um prefixo. Sufixal, acréscimo de um sufixo. Prefixal e sufixal, acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Parasintética, prefixo e sufixo que vão aparecer e são completamente dependentes um do outro, diferentemente de prefixal e sufixal, em que eles são independentes. E derivação regressiva, por enquanto, chamada de deverbal, em que há uma diminuição do termo, uma diminuição da palavra que deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. E meio que próximo a isso, que pode causar alguma confusão, é a chamada derivação imprópria, também conhecida como conversão, em que existe uma mudança de classe gramatical de novo. Mas, Renata, qual é a diferença da regressiva para a imprópria? Na derivação imprópria, não há alteração na escrita da palavra, não há alteração dos fonemas. Exemplo, nós temos ali, não farei isso. Não é um advérbio de negação. O advérbio, nesse caso, está relacionado a um verbo. Não farei, não quero, não preciso, e assim em diante. E aí, o que eu faço? Eu pego esse advérbio e transformo em uma outra classe gramatical. No caso, em o não que eu recebi foi difícil, nós transformamos esse advérbio não em um substantivo. Houve uma substantivação do termo. Por quê, Renata? Como que eu sei que houve uma substantivação? Porque o substantivo, que é aquilo que dá nome aos seres, de maneira geral, às coisas, né? Aos sentimentos. O substantivo é acompanhado de um artigo. E olha o que eu tenho antes do não. Um artigo o. Tudo bem? Isso faz com que a palavra seja substantivada. Isso faz com que a palavra se transforme em um substantivo. Derivação imprópria. Ô, prof, qual que é a diferença mesmo da imprópria para a regressiva? Na regressiva, mudou de classe gramatical? Mudou de classe gramatical.
mas houve uma redução à maneira como a gente escreve a palavra. E na imprópria, prof, mudou de classe gramatical? Mudou. Mudou o jeito de escrever? Não mudou. Beleza? E aí, continuando, nós temos a também chamada composição. O processo de formação de palavras por composição acontece quando eu tenho palavras compostas. O que isso significa? Que eu tenho palavras com mais de um radical. E aí existem só dois tipos. Eu tenho a chamada composição por justaposição. Prof, eu tenho que falar composição por justaposição? Sim. Eu posso falar só justaposição? Não. Eu quero que vocês tenham sempre em mente. Derivação, pá, 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 pá. Composição, pá, pá. Ok? Nome bonitinho, certinho, maravilhoso. Composição por justaposição aparece quando eu tenho um radical ao lado do outro, um radical é colocado ao lado do outro para formar uma palavra composta. E nessa união, quando eu coloco esse radical um lado do outro, não existe nenhuma perda, não existe nenhuma alteração em relação à presença de letras, né? Não houve nenhuma alteração em relação à presença de fonemas, enfim. Na composição por justaposição, eu só coloco, vamos pensar pelo nome justaposição, eu só coloco um termo do lado do outro. Diferentemente na composição por aglutinação. Na aglutinação, quando eu coloco um radical ao lado do outro, uma letra vai se perder, uma outra letra vai surgir, um fonema vai se perder, outro fonema vai surgir. Por exemplo, embora era o em, boa, hora. O prof, então quer dizer que essa palavra, ao longo do tempo, sofreu um processo por aglutinação, porque antes as palavras, olha, eu vou, as pessoas falavam, olha, eu vou em boa hora. De repente o negócio foi de menino que virou embora? Exatamente. Pernilongo é a união de perna mais longo, né? Houve a perda de uma letra, a perda de um fonema, né? E o acréscimo de uma letra ali de um fonema. Ok? Então, composição simples, lindo, maravilhoso. Por justa posição, só coloca um lado do outro, não perde nada. A aglutinação, perdi, misturei, acrescentei, enfim, algum fonema, alguma letra. Ok? E existem, ao lado dos processos de derivação e composição, outros processos de formação, que são isolados, digamos assim. Nós temos a chamada redução. A redução vai se dividir em três partes. Nós temos a siglonimização, que são justamente as siglas. Nós temos as palavras, por exemplo, Universidade Estadual de Londrina, e a partir desse termo, nós criamos uma sigla, o REL. Tranquilo? Temos a chamada abreviação, em que existe a eliminação de uma parte da palavra. Ô, prof, mas isso é bem parecido, né, com o que a gente viu ali da derivação regressiva. Lembra um pouco a derivação regressiva, mas qual que é a grande questão? Lá na derivação regressiva, há uma mudança de classe gramatical. Aqui na abreviação, perdemos uma parte da palavra, mas não mudou a classe gramatical. Fotografia, foto, motocicleta, moto. A abreviação é diferente de abreviatura. A abreviatura parece para abreviar estados, territórios, profissões, pronomes de tratamento e tal. Mas, Renata, qual que é a grande diferença de abreviação para abreviatura? Quando nós vamos ler ali os exemplos, né? Nós temos Avenida Higienópolis, Doutora Isabelle. Na abreviatura, mesmo que a escrita esteja abreviada, a pronúncia é exatamente a mesma. Ninguém fala AV Higienópolis ou DRA ou DRA Isabelle. Nós pronunciamos a palavra de maneira completa, ok? Diferentemente da abreviação. Na abreviação, eu falo foto. Eu escrevo e falo foto. Eu escrevo e falo moto. Na abreviatura, não. Belezinha? Continuando. Nós temos a chamada onomatopeia. A onomatopeia aparece muito nos gibis, né? Que é a representação de um som na escrita. E isso pode aparecer também através dos sons, digamos assim, que os animais produzem, tá? Como miar, latir, ou como a gente vê normalmente em gibi, né? Soque, e assim diante, tá? Temos a chamada palavra valise. A palavra valise se tornou algo muito comum, inclusive, hoje em dia, em meio aos jovenzinhos, que é quando eles shippam os casais, eles pegam uma parte do nome de uma pessoa, a parte do nome de outra pessoa e fazem isso com uma única palavra, tá? Shippar casais, fazer esse processo de shippar alguém, algumas pessoas,
não é algo tão recente assim. Isso na língua portuguesa, isso na gramática, a gente chama de palavra valise, que é justamente essa fusão de duas palavras, em que pelo menos uma vai perder uma parte. Vai perder a parte inicial ou vai perder a parte final. Portunhol, português mais espanhol. Showmício, show mais comício, ok? Ou quando vocês, jovenzinhos, shippam casais. Tá bem? Temos o chamado estrangeirismo. Estrangeirismo é o que a gente mais tem hoje, eu acho que na língua portuguesa, que a gente encontra com muita frequência aqui no Brasil. Que é o quê? A gente pega uma palavra estrangeira e passa a usar na língua portuguesa. A gente passa a usar isso de maneira muito natural no nosso dia a dia. Feed, não é mais, chamava-se linha do tempo, né? Linha do tempo no Facebook. A gente vai chamar de feed. Stories. Tentaram por um tempo, as redes sociais tentaram aí falar histórias. Tentaram, acho que outro nome, não me lembro exatamente. Mas ficou stories, não adianta. A gente dificilmente fala histórias. Shopping, notebook, entre outras palavras, mouse, enfim, entre outros pendrive, termos que são palavras estrangeiras, mas que nós usamos na língua portuguesa, porque não há uma palavra na língua portuguesa que talvez represente muito bem. Pode ser, professora, que eu encontre uma palavra na língua portuguesa que tenha o mesmo significado? Pode, mas dificilmente isso pega. Por exemplo, a palavra site, entra no site, acesse o site, pá, 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 pá. Legal. Mas em português, essa palavra se chama sítio. Mas a gente não vai falar, acessa o sítio aí, vamos entrar no sítio e tal. Isso representa outra coisa para nós. Tá bem? Então, nós temos uma preferência pelo termo site, por um termo estrangeiro mesmo. E tá tudo bem, tá? Tá tudo certo, a gente vai continuar assim. Não vamos dar uma de Policarpo Quaresma. E, por fim, nós temos esse último processo chamado neologismo. Neologismo é a criação de um termo, a criação de palavras. E, para isso, eu trouxe para vocês um poema chamado justamente neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitiva. Te adoro, Teodora. Neste poema, esse autor, que é o Manuel Bandeira, criou uma palavra, o verbo te adorar, inspirado, claramente, na paixão desse eu lírico, né? Teodora. Beleza? Queridos, então esses são os processos de formação de palavras. Essas são são os processos justamente que os termos sofrem as mudanças que esses termos sofrem ao longo do tempo, ao longo de quando você pensa de uma época para outra, né, ao longo do tempo, quando você pensa de um grupo social para um outro, ou até dentro de uma mesma esfera, dentro de uma mesma época, você tem pessoas que adotam linguagens diferentes em situações diferentes, e aí as palavras vão sofrer justamente esses processos aí. Tranquilo? Então, um beijo, muito obrigada, até a próxima aula. Desculpa qualquer coisa, mandem mensagem, até mais.